Então, se a gente pensar em uma curva que representa o crescimento de uma pessoa ao longo do tempo, vocês têm alguma coisa que é assim. Eu não sei se vocês já viram uma figura assim, mas mais ou menos isso. Bom, ficou meio torto, mas... Qual número vocês colocariam aqui? Pensando que a gente tem o seguinte, tem o tempo, que seria anos, por exemplo, a idade de uma pessoa, e aqui a gente tem a altura. Qual que seria esse número aqui? Alguém consegue imaginar? Esse número seria o quem? Alguém consegue imaginar, pessoal? Seria a altura máxima que a pessoa chegou. Por exemplo? 1,5, sei lá. 1,5 m? Tem gente que... Que não cresce muito. Sim. Tá, mas vamos supor alguém de... Sei lá, qual que é a altura média de alguém do Brasil? 1,70 por aí. 1,70, certo? Acho que não é 1,5 m. Então vamos supor aqui 170 centímetros. Então, que coisa a gente poderia pensar aqui? Não sei se aqui dá para ver, mas vamos escrever de novo aqui, 170. Então, a gente pode pensar esse tipo de casos pensando no conceito de limite. A gente pode ter o limite de f de x, quando x vai para infinito. Qual que seria a resposta nesse caso? 170. 170. 170, certo? Ou seja, o que eu estou representando com isso aqui? Eu estou dizendo que a altura de uma pessoa, num determinado momento do tempo, na medida que ele vai ficando mais velho, ele chega até 1,70. Mas, depois de um certo tempo, ele não continua crescendo mais. Vamos supor, até qual idade você acha que você cresce? 18 anos, 20 anos? 20 e pouquinhos. 20 e pouco. Então você imagina que aqui você tem 20 anos. Bom, talvez, na verdade, mais pra cá. Talvez aqui você tem 20 anos. Aí você vai ter 30 anos, 31, 40 e por aí vai. Mas aqui isso fica fixo, ele não vai aumentar. Ele vai ficar próximo de 1,70. Certo? Então isso tem a ver com um conceito que é chamado assíntota. E a assíntota tem duas. Tem uma assíntota que é horizontal e uma assíntota que é vertical. O que seria isso? Bom, seria ter uma função que tem o seguinte comportamento. Você vai ter, por exemplo, isso. Vamos supor y igual a 3. Você vai ter uma função que é, por exemplo, assim. E vamos supor que, sei lá, a função é assim. Isso aqui seria uma assíntota. Uma assíntota horizontal. Uma assíntota é numa palavra. O que seria uma assíntota numa palavra? Uma reta. Então, y igual a 3 é uma reta. Que tipo de reta? Horizontal. Então, isso é chamado de assíntota horizontal. Em termos de limite, o que a gente calcula para chegar nesse resultado? Ou saber que y igual a 3 é uma assíntota horizontal. A gente faz o seguinte cálculo. X para mais infinito, de f de x é igual a 3. Ou, pode ser que a gente calcule o limite de f de x para x se aproximando de menos infinito, isso seja igual a 3. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, a assíntota é uma reta. Horizontal, acho que fica claro. Certo? Horizontal é dessa forma. Tem também a assíntota vertical, que eu vou falar daqui a pouco. Mas tem alguma dúvida com isso? Não. Bom. A outra assíntota que a gente tem é a assíntota vertical. A assíntota vertical está relacionada com restrição do domínio de uma função.
Então, você imagina que você tem uma função assim. Essa função tem uma assíntota vertical. Vertical, lembrando, vai ser assim. É x igual a zero. Então, essa reta que a gente tem aqui é a reta x igual a zero. É uma assíntota, é uma reta, só que agora ela é vertical. Como é que a gente calcula isso? Bom, conceito de limite. Limite, no caso aqui a função o f de x é 1 sobre x. Você vai ter 1 sobre x de x tendendo a zero pela direita. Qual que vai ser o resultado desse limite pelo gráfico? Mais infinito. Mais infinito, muito bem. E a outra, essa aqui, o zero pela esquerda? É menos infinito. Menos infinito. Mas vocês percebem que a função 1 sobre x ela tem uma restrição no domínio. Qual que é a restrição no domínio? Tem que ser diferente de zero. Isso. Então, o df seria o domínio, são os reais, menos o zero. Então, para calcular uma assíntota vertical, a gente tem que olhar a restrição do domínio. E a gente calcula limites laterais para aquele valor. O zero pela direita, o zero pela esquerda. Se o resultado do limite for mais ou menos infinito, então a gente fala que isso, que é x igual a zero no caso, né, no caso desse número, é uma assíntota vertical. Então uma função pode ter uma assíntota horizontal ou vertical. Tem também uma assíntota oblíqua, mas a gente não vai estudar esse caso. A gente vai estudar somente a vertical e a horizontal. Essa função em particular tem duas assíntotas. Tem aquela assíntota vertical. E além disso, ela tem uma assíntota horizontal, que seria essa aqui. Esse aqui tem duas. Esse aqui também é uma assíntota. Qual assíntota? Qual reta? Y igual a zero. Como é que a gente determina isso? Pelo que eu mostrei anteriormente para vocês. A gente calcula limites no infinito. Se o resultado do limite no infinito for algum número, aquele número é considerado a sua assíntota horizontal. Então aqui deixa eu só tentar resumir a história e depois eu posso voltar para as suas dúvidas. Então aqui vai ter duas assíntotas. A assíntota horizontal, ou seja, y igual a algum número, a horizontal porque ela é assim. E a gente vai ter também o que é chamado de assíntota vertical. Vertical porque ela vai ser assim. A vertical é x igual a algum número b e está relacionada com a restrição do domínio. Restrição domínio. Qual que é a conta que a gente faz aqui? O limite de x tendendo, no caso, a b pela direita e o limite de x tendendo a b pela esquerda da minha função. O resultado pode ser mais finito ou menos infinito. O resultado pode ser mais infinito ou menos infinito. Se acontecer isso, ou mais ou menos infinito, a gente fala que x igual a b é uma assíntota vertical. Qual que é a conta que a gente faz numa assíntota horizontal? A gente calcula limites no infinito, ou seja, limite para x tendendo a mais infinito de f de x, o resultado vai ser igual a, ou a gente vai calcular, na verdade a gente tem que calcular os dois, que pode ser que seja diferente. Em geral dá o mesmo resultado, mas pode ser que seja diferente. Certo? Dúvidas antes de começar com os exercícios? Eu quero ver se os conceitos ficaram claros, pelo menos, as ideias. Eu espero que com os exercícios fique mais claro, mas só para ver se ficou alguma coisa
na cabeça de vocês? Ou, sei lá, deu para entender tudo, não deu para entender nada? E aí? Ah, deu para entender. Eu acho que ficou um pouco confuso, professor. Qual parte? Só para ver se eu entendi. Quando for a síntese horizontal, o resultado vai Você ser pode algum falar mais próximo do microfone, que eu acho que não está dando para escutar muito bem. Posso. Melhorou? Acho que Assim? ainda está um Melhorou? pouco baixo. Melhorou agora ou não? Não, melhorou. Pode falar. Só para ver se eu entendi. Quando for a síntese horizontal, o resultado vai ser algum número. E quando for vertical, vai ser mais ou menos infinito? Isso. Tá. Então, Mas entendi. você, além disso, você percebe que na síntese horizontal você está calculando limites não infinito, ou seja, mais infinito ou menos infinito. E na síntese vertical você está calculando limites laterais, Tá. certo? Entendi. Mais Certo. alguma dúvida até aqui? A gente vai fazer esse exercício, mas eu quero saber se pelo menos a ideia ficou mais ou menos clara, ou não deu para entender nada.